Olá, está no ar o programa Trabalhador em Foco dessa semana, trazendo um assunto super legal para você de casa, que é sobre a segurança no trabalho. E eu vou conversar com o Everton Alves, que trabalha nessa área, no setor de saúde, mais relacionado ao setor de saúde. Lembrando que esse programa é uma produção da Comunicação Livre, junto com o movimento sindical composto por 14 sindicatos aqui da cidade. Mas antes a gente vai a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Não disse que a gente voltava rapidinho? Pois é, lembrando que o Trabalhador em Foco ele passa ao vivo toda quinta-feira às 14 horas, com reprise às terças-feiras às 20 horas. Caso você perdeu ou não tenha condições de assistir através da Tech Cable, não seja por isso, você pode assistir ao vivo no site tvredepetrópolis.com.br ou assinar o canal da Comunicação Livre no YouTube. Você tem acesso não só ao programa de hoje, como a todos que já foram feitos aqui pela gente. Mas vamos ao que interessa. Eu vou conversar hoje com o Everton Alves. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. E hoje, muito obrigada. E hoje a gente vai conversar sobre a questão de segurança no trabalho. Everton, explica para o telespectador de casa entender, assim, a princípio, o que é a segurança no trabalho? O que é ser um técnico em segurança no trabalho? Então, a segurança no trabalho é a ciência que estuda e atua na prevenção de acidentes, decorrentes do trabalho. E no caso, quais são essas normas regulamentadoras que fazem existir essa questão? Elas também chamadas de NRs, são normas nacionais, é a legislação nacional do Brasil na área de saúde e segurança. É ela que vai reger todo o caminho do trabalhador e, inclusive do nosso empregador. E no caso, como é atuar nesse setor que você optou, que é a parte da saúde? Qual é a diferença dela para as outras empresas? Eu falo que é um pouco mais complexo. Por que mais complexo? Vamos imaginar uma construção civil, vamos imaginar uma indústria no qual você como técnico, você como empregador, você como membro de uma CIPA, você mesmo até como um membro, um mero funcionário. Você, durante suas atividades, você observa riscos, você observa um andame, você observa um trabalhador sem o capacete, você, entre aspas falando, você observa o inimigo. Vamos imaginar agora dentro de um hospital. Qual é o risco no hospital? É o risco biológico, é o vírus, é a bactéria. Até no ar mesmo. Exatamente, esse é um inimigo que a gente não consegue observar. Então, assim, ela tende a ser um pouco mais complexa devido a isso, A gente não está ali acompanhando aquele risco, a gente não está observando. É um risco iminente, mas que não é Exato. Físico, digamos, E isso, assim, torna um pouco mais, assim, complexo, um pouco mais difícil, porque nós temos que estudar todo o ambiente de trabalho, nós temos que acompanhar as atividades, buscar, geralmente, numa literatura técnica, os prováveis, olha só, veja bem, os prováveis riscos daquele ambiente e agir na prevenção, orientando o empregador quanto às normas, quanto os EPIs, quanto os EPIs corretos. E no caso você mencionou a questão das normas regulamentadoras. Que normas seriam essas? Nós temos, assim, 36 normas. Nossa. E, assim, umas são aplicáveis a qualquer tipo de atividade, outras são aplicáveis a determinado ramo de atividade. E no caso, na questão da saúde, quais seriam essas normas extras, se é que a gente pode chamar assim? Assim, uma delas é a NR32. Ela vai regulamentar toda a prática do ambiente hospitalar. E principalmente dentro dela nós vamos ver ela coibindo a prática dos adornos, a questão dos brincos, pulseiras, as vestimentas inadequadas, o uso de um sapato aberto, que é totalmente inadequado a um ambiente hospitalar. E no caso, quando essa segurança é feita na questão da saúde, seria feita, no caso, não apenas para enfermeiros, até para os médicos também? Seria toda a estrutura, desde a portaria até
o alto escalão de hospital? Sim, porque assim, eu vejo assim, uma grande frequência daqueles funcionários que atuam como médicos, atuam como enfermeiros, técnicos, porém também tem uma grande parcela do pessoal da administração que, porém, frequenta o ambiente interno, frequenta aquela área de risco. Então não seria só os médicos, né? Seria também a parte administrativa em tudo, né? Sim, todos. A gente não pode esquecer do pessoal da manutenção, o pessoal da higienização. Um exemplo que eu posso te colocar agora, que eu tenho em mente, é um funcionário da manutenção que vai até, de repente, um setor isolado, um setor de isolamento, né, de paciente crítico, onde ele deve executar os seus procedimentos. Então, ele acaba estando, né, colocando sua vida também em risco, né, colocando a sua saúde exposta ao risco. E na prática, como que funciona a aplicação dessas normas? Olha, veja bem, nós como técnicos, a parte da gerência, a parte da segurança, ela se espelha muito nas normas. Então, veja bem, durante a nossa prática, durante a nossa atividade, dos cursos, dos treinamentos, a gente sempre vai para a ANR, faz a nossa consulta e coloca em prática aquilo que já está orientado ali. Então, e no caso, há algum tipo de fiscalização? Veja bem, no hospitalar, a maior fiscalização é do Ministério do Trabalho e também do Ministério Público do Trabalho, sem esquecer do maior órgão que vai regular esses procedimentos, nessa atividade, que é a Anvisa. Interessante. E assim, a partir de quando que se torna necessário ter essas normas, essa segurança no trabalho? Eu te falo que no Brasil é recente, é tardio, porém é recente. Ela começou, né, ela foi iniciada em 78, né, ela começou com 28 normas. Até o momento nós temos 36 normas, ou seja, elas estão sendo atualizadas, elas estão sendo revistas e agora acrescentando mais legislações, mais normas. E adaptando também os setores, né, no caso, cada Sim. um. E a partir de quantos funcionários já é preciso ter? Agora vem um fato muito curioso, um fato que as pessoas não têm conhecimento. A partir de um funcionário, é obrigado a cumprir todas as normas de segurança. As pessoas confundem muito com a quantidade de funcionários e a obrigação de se manter um técnico de segurança. Então vamos começar agora a detalhar, vamos começar a separar uma coisa da outra. A primeira coisa o primeiro item é, a partir de um funcionário, temos que cumprir todas as normas de segurança. Lógico, aplicáveis àquela atividade. Segundo, é a questão do técnico. Algumas empresas, dependendo do seu grau de risco, que vai de 1 a 4, vai ser necessário. Pode ter, né, a partir de 50 funcionários, pode ter a obrigação de manter um técnico. A partir de 100 funcionários, pode ter a obrigação de manter 2 técnicos. Pode ter a obrigação de manter o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, o enfermeiro, ou seja, é toda uma equipe voltada para a segurança. E no caso, a gente estava até mencionando aqui nos bastidores, existem empresas que às vezes abrem vários CNPJs para, de repente, tentar fugir um pouquinho dessa responsabilidade de se ter um técnico. Como que funciona isso? É errado? A pessoa pode fazer dessa forma? Como que funciona? É assim, vamos analisar o caso pelo aspecto moral e aspecto legal. O aspecto legal é o seguinte, ele consegue fugir da fiscalização, ele consegue fugir da questão dos impostos. Por quê? Devido a cada uma quantidade maior de funcionários, vai subindo aquela quantidade, maior serão os impostos, né? A porcentagem tende a aumentar. Além disso, tem a questão da contratação de um técnico de segurança. Chegou a um determinado valor, uma determinada quantidade, ele é obrigado a contratar um técnico. Chegou a uma outra quantidade, ele é obrigado a contratar mais um técnico. Depois, o engenheiro, o médico. Algumas empresas veem isso como prejuízo. Eu vejo como qualidade, eu vejo como qualidade de vida, de trabalho, né? Favorecendo ainda mais a credibilidade da empresa, né? Porque o funcionário acaba tendo uma estrutura melhor, né, de trabalho. Eu faço uma pergunta, né, à população, eu faço pergunta até mesmo o empresário que costuma, né, praticar esse ato. Eu pergunto a ele vai comprar algum produto, ele vai comprar um serviço de uma empresa que não consegue garantir a qualidade? Uma empresa duvidosa? E que não consegue nem garantir a segurança do funcionário, né? Exatamente. Então a questão moral é essa. Eu não compro, eu não consumo nada que não me garanta a qualidade. Eu não vou comprar aquilo que está expondo a vida de um terceiro. Que está, até de repente, se eu falar agora em meio ambiente, expondo o meio ambiente uma agressão. Eu, pelo menos, eu saio fora de qualquer tipo de empresa que pratica isso. Correto. E no caso, a gente mencionou logo no início do programa a questão das CIPAs.
O que é a CIPA? Qual o significado dessas 4 letras? Assim? Então, olha só, a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É um grupo que é formado de representantes do empregador, é um grupo que agora ele é indicado, e do outro lado, nós temos agora, neste mesmo grupo, pessoas que são eleitas, ou seja, tem um mandato que vale durante um ano, e esse grupo agora, essa outra porcentagem, né, esse outro quantitativo, são pessoas eleitas, com o objetivo de que garantir a saúde e a segurança. Eu costumo chamar isso de olhos do empregador, é a visão do empregador no campo de trabalho. E no caso o escolhido é escolhido pelos próprios funcionários? Isso, Com eleição, com tudo? Isso, né? Eles fazem uma eleição, como se fosse uma eleição para um vereador, para um prefeito, só que é uma eleição interna. Qual a importância dessa comissão dentro da empresa? Como ela vai atuar? O que ela vai fazer? Eu vejo a CIPA como um caminho de mão dupla. Né? O primeiro sentido, ela está trazendo informações. Ela está vendo aquilo que está de errado, ela está principalmente identificando não conformidades e apresentando tudo isso a quem? Aquela pessoa que pode arcar com esse problema, a pessoa que pode corrigir isso, que é o caso do empregador. Então ela traz problemas e volta agora com soluções. As soluções geralmente são vistorias, são orientações, são as campanhas de segurança, né? A conscientização daquela mão de obra. Tem um número mínimo de funcionários para que seja instalada uma CIPA ou não? Olha só, vai depender da quantidade, né, de funcionários, lógico, e vai depender também do grau de risco daquela empresa. Geralmente, acima de 20 funcionários, a empresa já se torna obrigada a manter uma CIPA. A comissão tem um número mínimo de funcionários? Não. Não, aí vai depender também agora desse quantitativo. Relacionado ao número de funcionários da empresa? Vai aumentando o número de funcionários, o número da CIPA também vai aumentando. Acompanha-se o número de funcionários total da empresa. E no caso, a gente escuta muitas empresas que promovem, né, semana de prevenção de acidentes, fica a semana inteira com palestras e outras coisas mais para educar o trabalhador. É uma lei, não? Sim, nós temos uma lei no Brasil, né, que é a legislação da própria ANR, que é a ANR5, ela vai tratar tanto da CIPA quanto da CIPAT. A CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Ela deve se manter pelo menos uma semana ao ano, que vai praticar durante esse evento jogos educativos, vai fazer a conscientização, palestra, distribuir folders, livros, né? A parte, no caso, de conscientização, né, do funcionário. Isso. E assim, é um momento bacana porque as pessoas param para poder acompanhar aquilo ali. É um momento no qual para-se para falar sobre saúde e segurança. Então tá, a gente vai continuar esse assunto aqui com o Everton, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de
volta com o programa Trabalhador em Foco, lembrando que você pode entrar em contato com a gente também na Comunicação Livre através do e-mail contato@comunicaçãolivre, sem o C cedilha, sem o tio.com.br, ou acessar nossos canais no Facebook, né, e no YouTube Comunicação Livre, para ter acesso. De repente você em casa tem algum tipo de dúvida, alguma sugestão de assunto que a gente possa abordar aqui no programa. Então seja bem-vindo, faça contato com a gente e mande a sua sugestão. Mas eu vou continuar aqui o nosso papo com o Everton. E Everton, a gente terminou o segundo bloco falando exatamente sobre essa questão de semanas de prevenção de acidentes, que existem palestras, campanhas. Qual é a importância também do trabalhador participar desse tipo de evento? Porque às vezes eu sinto que as pessoas às vezes viram, nossa, mas que saco, eu vou ter que assistir uma palestra. Tem trabalhador que não está habituado com isso. Qual a importância do trabalhador participar? Isso é devido a uma grande falta de cultura no Brasil, né? O trabalhador ele visa muito o dinheiro, ele visa muito o trabalho dele, porém ele esquece do principal, que é a saúde e a segurança. Você não consegue desempenhar um bom trabalho, você não consegue principalmente voltar, né, para o seu seio familiar sem saúde, sem segurança. Eu vejo como o principal objetivo, deveria ser o principal objetivo dele, né? Na verdade é o maior interessado, né? Não é nem às vezes assim o próprio empregador. O mais interessado no momento deveria ser ele. E assim, quando você, igual a gente estava conversando aqui, que você trabalha, né, como instrutor, né, coordenador de curso. Isso. E você também faz consultoria, né? Sim. E o que você sente, a principal necessidade das empresas que te procuram, o que elas pedem acima de tudo? Assim, qual é o primeiro pedido que elas fazem quando te pedem consultoria e tudo? Olha, infelizmente ainda o principal objetivo das empresas, não todas, lógico, tem empresas sim completamente sérias, tá? Mas o principal pedido é documentação. Sério? No qual eu acho que deveria ser o quê? A orientação, a conscientização. Primeiro vamos cuidar da saúde, da segurança. Depois vamos ver a parte documental. Aí quando se diz parte documental, seria que tipo de documento? Dos funcionários? Isso, né? Tem alguns documentos que nós fazemos, que é ordens de serviço, são algumas orientações, as informações para o empregado. E, assim, informações também que devem ser repassadas para o Ministério do Trabalho. Correto. E quando a gente menciona essa questão de segurança no trabalho também, a gente não pode deixar de tocar na questão do acidente de trabalho. O que é considerado um acidente de trabalho? Olha, o acidente de trabalho é todo aquele ato, aquele acidente em função do exercício da sua atividade, em função do empregador. Isso e que provoque também a lesão. Se não provocar lesão, no conceito legal, não é considerado acidente de trabalho. E como que a pessoa pode diagnosticar isso? Como que o empregado pode perceber e falar, não, isso é considerado um acidente de trabalho e entrar de repente com recurso, com um pedido? Bom, assim, eu posso dar alguns exemplos. Eu estou trabalhando na minha atividade comum, de repente sofri uma queda, houve a lesão, houve de repente uma fratura, uma escoriação, naquele momento é considerado acidente de trabalho. Tem uma outra vertente também, né, um outro caminho, que seria o acidente de percurso, né, que é o trajeto. O trabalhador indo para o trabalho e voltando para a sua residência. Pode ser considerado um acidente de trabalho? Também, acidente de trabalho. Aí você diz, por exemplo, de repente a pessoa veio andando na rua e foi atropelada. Ela é considerada... Sim. Caramba. A nossa legislação previdenciária, né, a lei geral do INSS, ela coloca que, mesmo em virtude do caminho para o trabalho e sua volta, é considerado acidente de trabalho. Mesmo com o veículo próprio do funcionário. Caramba, interessante isso. Então ele pode estar caminhando, ele pode estar de repente na sua motocicleta, no seu carro, independente de quilometragem, independente de tempo, ele vai ser considerado acidente de trabalho. E no caso, assim, a sua especialidade é a parte de saúde. Quais são os principais acidentes de trabalho que acontecem nesse setor? Eu acho que é o pior de todos, o acidente com material pérfuro cortante. Você diz o quê? O uso de repente de seringa que escapou, né, a agulha e outros equipamentos, no qual perfurando o paciente, acabando, né, na sua volta, no seu retorno, perfurou o paciente e acabou também perfurando a si próprio. Caramba, é complicado realmente, que às vezes acontece. Exato, e ali o problema qual é a patologia do paciente? Ele tem um HIV, ele tem uma hepatite, ele tem uma outra doença? Assim, nós somos, esse programa ele é feito por 14 sindicatos aqui de Petrópolis de diversos segmentos. Você pode, assim, precisar mais ou menos qual é o que mais sofre tipo de problemas relacionados ao trabalho? Questão de saúde, se é construção civil, igual aqui nós temos sindicatos bancários, temos sindicato têxteis. Olha, de acordo com o índice nacional
e até mesmo petropolitano, eu posso colocar que é o sindicato, né? Lógico, é a construção civil oriunda desse sindicato que tem maior número de acidentes. Aí, no caso, são acidentes de queda e outras coisas mais, né? Sim, agora foi o que eu te falei, esse acidente ele é relatado, ele é divulgado. Já outros tipos de acidente, geralmente não consegue nem ser notificado. As empresas começam agora a esconder esses fatos. Por que isso? Porque não seria interessante para elas? É assim, é uma cultura também antiga que ainda vem ainda acompanhando o pensamento dos empregadores. Eles acham que é negativo. Eu já identifico que é positivo, porque eu notifico e amanhã eu trabalho na prevenção. Se eu simplesmente esconder o fato, jogar para debaixo do tapete, eu não vejo aquele problema mais. O empregado às vezes tem medo de denunciar, de entrar com uma ação dessa questão aconteceu um acidente no trabalho. Muito medo, principalmente na cidade, que é uma economia pequena, né, os empregadores têm uma união muito grande, ele tem aquele medo de ser perseguido depois. Infelizmente, né? Uma cultura meio que cultura ignorante, talvez. Eu acho até mesmo, de repente, os próprios sindicatos poderiam, né, entrar, né, acompanhar-se um pouco mais de perto, poder observar, né, e preservar mais essa questão do empregado. E nessa questão também do empregado, já que a gente entrou nesse assunto, o que acontece? Porque assim, até para a pessoa de casa se situar, tem um acidente de trabalho, o empregado está ali afastado porque houve um acidente e tal. Ele pode ser demitido nesse período? Não. Olha, o primeiro passo dele, que eu já coloco para todos aqui, é abrir um documento chamado CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Ele deve chegar para o empregador e não é apenas pedir, é exigir dele o preenchimento do documento. Ele pode chegar e falar, olha, eu sofri um acidente de trabalho, eu estava trabalhando, eu estava indo para o meu trabalho, eu estava voltando. Empregador, eu exijo que o senhor preencha o documento e envie para os órgãos competentes. Se ele se recusar, o próprio, né, acidentado ou, de repente, o familiar dele, dependente dele, pode também registrar o documento. Aí, no caso, registra de que forma? São 5 vias. Né? A primeira via vai ficar com ele mesmo, com o empregado. A segunda vai para o INSS. Outra vai ficar com o empregador, depois sindicato e Ministério do Trabalho. Ou seja, nesse momento, a empresa... bem cercado, né? Não, para ele não há como ele fugir disso. O caminho é muito fácil. Hoje você busca o comunicado pela internet. Entrou no site do INSS, que é inss.gov.br, ele acessa online, tem lá o comunicado de acidente de trabalho. Ele preenche com os dados da empresa, com os dados dele, imprimiu o documento, leva para o médico, o qual ele prestou o primeiro atendimento, ele vai, né, informar que houve a lesão, seguidamente dá sequência a esses passos. E quais são os direitos do trabalhador após esse acidente? Nesse momento, os primeiros 15 dias ele está afastado da empresa. O empregador continua pagando seu salário, porém está afastado por ele tratar da sua lesão. Após os 15 dias, ele vai agora, né, solicitar ao INSS o seu benefício, que é chamado Auxílio Doença Acidentário. Esse benefício vai garantir a ele 1 ano de estabilidade após seu retorno ao trabalho. Ou seja, não tem nenhuma perda, não perde nada financeiramente. Não, financeiramente. O seu fundo de garantia tem a sua manutenção, está sendo depositado. Aquele tempo de afastamento é considerado como se estivesse trabalhando, ou seja, daqui a 20, 35 anos, aquele tempo vai continuar para ele. Ele não vai perder aquele tempo. Ele não ficou 100% parado, né? Não, ele está afastado, os direitos dele continuam. Porém os direitos são assegurados. Correto. E Everton, assim, como que o nosso telespectador ele pode obter mais informações sobre essa questão da segurança? Tem algum site específico? Tem algum e-mail que podem estar entrando em contato? Olha, eu posso colocar aqui agora, para os interessados, um site que é referência nacional em saúde e segurança do trabalhador, onde ele pode automaticamente procurar uma orientação, se for o caso, que é o site do Ministério do Trabalho e Emprego. É o órgão que tem por atribuição principal fiscalizar a segurança, fiscalizar os direitos do trabalhador. O site é mte.gov.br. Aí se repete para a gente de novo isso. mte.gov.br. Só chegar em algum site de busca e botar lá, site do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, gente, se você está em casa, tem acesso à internet, tem alguma dúvida, é só entrar pela internet, você já tem todos os acessos.
todo o acesso à informação. E no caso, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho, quiser de repente falar com você, ou de repente pedir até uma consultoria, como que pode estar entrando em contato? Hoje eu adotei uma rede social, né, conhecida aí, todos estão utilizando, também acabei, né, fazendo parte dessa rede social. Então quem quiser me achar lá no Facebook é everton.alves. Tudo bem, Everton, muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço, estamos aí à disposição. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. E eu vou ficando por aqui, gente. Lembrando que você pode assistir os programas, se você perdeu essa edição, não tem problema. Terça-feira, 8 horas da noite, é o horário da nossa reprise. E caso queira entrar em contato com a gente, contato@comunicaçãolivre.com.br. E tem mais, claro, se você tiver em casa de bobeira, perdeu esse programa, perdeu outro programa, quiser saber um pouquinho mais sobre o Trabalhador em Foco, não tem erro. Entrou ou no Facebook ou no YouTube, vai lá, Comunicação Livre, e você vai ter acesso a todos os programas. Eu vou ficando por aqui e, se Deus quiser, até semana que vem. Tchau!